Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, obrigada porque até aqui a sua mão tem nos sustentado, nos guardado, nos livrado, meu Pai. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e também de todo louvor, Senhor. Pai, neste instante eu quero pedir a direção do Teu Espírito Santo, a iluminação do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, que o Senhor possa falar com cada coração que aqui está, que a Tua palavra, Senhor Deus, ela venha de encontro com cada coração, com cada vida, com cada alma sedenta, meu Pai, que nessa noite, assim como tem sido nas outras noites, meu Pai, haja poder, haja transformação, haja cura, haja libertação, haja salvação de alma, Senhor Deus, para a glória do Teu nome. Eu quero, meu Deus, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, através dessas lives, Senhor. Quantas foram, Senhor, as vezes que o Senhor tem falado conosco? Quantas foram as vezes, meu Pai, que através da Tua palavra nós sentimos o Teu poder, nós sentimos a Tua presença, Senhor. Nós sentimos, meu Pai, a Tua graça, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por nos fazer compreender, por nos fazer entender, Senhor, o quão amado nós somos por Ti, Senhor. O quão nós podemos nos achegar à Tua presença cada vez mais. Quão insondáveis, Senhor, são as Tuas maravilhas, meu Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo aquilo que o Senhor já tem manifestado no nosso meio. Que essa noite, meu Pai, não seja diferente das outras. Que nós possamos compreender, meu Pai, à luz da Tua palavra, a Tua vontade, pois nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor possa estar visitando, meu Pai, aqueles que já passaram por aqui nessa noite, aqueles que ainda vão vir, cada família representada, que o Senhor esteja visitando cada nome, Senhor Deus, que tem sido apresentado, cada pedido de oração nas lives, nos vídeos, no caderno de oração. O Senhor sabe, conhece quem são as necessidades de cada um, meu Pai. Que mais uma vez o Senhor possa estar entrando com providência. Eu quero te agradecer, meu Pai, pelos pedidos já atendidos, pelas respostas, meu Pai, que o Senhor já tem nos dado, Senhor. Eu quero te agradecer pelos livramentos, pela libertação. Eu quero te agradecer, meu Pai, pela cura. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque mesmo eu não podendo ver com os meus olhos naturais, eu creio que o Senhor já tem operado, Senhor Deus. Não porque a nossa oração, meu Pai, ela tem algum poder de mudar alguma coisa, e sim aquele quem a ouve e aquele quem a recebe. Nós cremos, Senhor Deus, no Teu poder, que o Senhor já tem agido, meu Pai, e que o Senhor vai continuar trabalhando, Senhor, pois a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que trabalha para aqueles que neles confiam, que em Ti confiam. Pai, mais uma vez, fica conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Gente, vamos lá. Carta aos Hebreus, capítulo 13, é um texto complicado, eu acho. Paz, Rita, eu quero aqui dividir com vocês a minha alegria, a minha felicidade. Paz, Marcinha, chegou na hora H, na hora certa. Dividir com vocês a minha felicidade, sabe? De poder fazer parte disso. Da gente poder aprender juntos aqui todos os dias a palavra de Deus, o quão isso tem sido maravilhoso para mim, o quão isso tem sido especial para mim. Nós vamos já caminhando para o último capítulo da Carta aos Hebreus e eu tô cada dia mais maravilhada com a palavra. Eu sempre li, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de pregar, mas eu confesso que tem sido dias especiais. E eu louvo a Deus por isso, eu glorifico a Deus por isso. Eu me sinto muito privilegiada por poder sentir esse poder de Deus, essa presença de Deus, essa alegria de Deus, esse amor de Deus por intermédio da sua palavra.
Às vezes a gente procura refúgio, a gente procura abrigo, a gente procura abraço em pessoas, em coisas que passam e que perecem. Mesmo a gente conhecendo a palavra, às vezes a gente acaba fazendo isso. Mas a palavra de Deus, ela tem preenchido todos os espaços, sabe? A ponto de não deixar nenhum espaço assim sequer vazio, sem ter a necessidade de mais nada. E eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que para vocês estejam sendo da mesma forma. Que para vocês não esteja sendo diferente. E hoje nós vamos falar sobre os nossos deveres. Porque a gente recebe poder para a gente trabalhar um pouquinho nessa terra. A gente recebe o poder de Deus para a gente fazer a nossa parte. Para mim tem espaço ainda. Nós vamos falar hoje sobre deveres sociais e deveres espirituais. Eu anotei bastante coisa, quer dizer, não muita coisa, não sei se eu vou usar, né? Porque não sei, mas deixa assim. Vamos lá, vamos começar pelos deveres sociais. Versículo 1, capítulo 13, versículo 1. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, quem me poderá fazer o homem. Esses 6 versículos tratam dos nossos deveres sociais. O que é o nosso dever social? São as nossas atitudes sociais? Do que se trata isso? Se trata do nosso dever para com o próximo. No versículo 1 ele diz, seja constante o amor fraternal. E esse amor aqui no versículo 1 não é o amor ágape, é o amor Filadélfia, é o amor em que tem um irmão para com outro irmão. Ele está literalmente aqui falando de família. Ele está literalmente aqui falando de amor de um irmão para com outro irmão. Ele está falando aqui de relacionamento. Ele está falando aqui de comunhão. Ele está falando aqui de humanidade. Ele está falando do nosso dever, do dever de todo cristão para com o próximo. Eu acho interessante, eu até fiz um vídeo hoje falando um pouquinho sobre isso, tempinho que eu tive lá no salão, para falar um pouquinho sobre isso, porque a gente entende que santificação, buscar a santificação, seguir a santificação, ela não se trata apenas de um relacionamento com Deus. Tanto que em Hebreus 11, versículo 14, quando ele diz seguir a santificação, antes ele diz seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. Buscai a paz com todos. E a santificação. Por quê? Porque a gente entende que santificação
Santidade, uma vida cristã, se trata de relacionamentos. E relacionamento antes do homem para com Deus e de relacionamento do homem com o seu semelhante. E a gente já vê isso na carta aos Hebreus desde lá de trás. Principalmente no capítulo 10, quando ele fala para nós nos aproximarmos, para nós nos achegarmos a Deus. E depois dele falar dessa aproximação do homem com Deus, ele vai falar do homem para com o seu próximo, para que nós não deixemos de congregar, para nós estimularmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros, porque a santificação é isso, irmãos, é relacionamento. Quanto mais relacionamento com Deus, melhor o seu relacionamento com o seu próximo. Quanto mais intimidade com Deus, melhor você vai tratar o seu próximo. Quanto mais perto você está de Deus, mais cuidado você tem do seu próximo. É natural. Eu acredito, à luz da Bíblia, eu acredito que é impossível alguém amar a Deus, alguém se aproximar de Deus, alguém ter um relacionamento com Deus e não olhar para o seu irmão. É impossível alguém viver uma vida de santidade, de santificação e aborrecer o seu irmão. Isso está lá na epístola do apóstolo Paulo. Se nós dizemos que amamos a Deus que nós não vemos, isso vai se refletir na vida do nosso próximo. Jesus, ele deixa 2 mandamentos. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma e todo o teu coração. Aí ele vai dizer, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas lá na frente ele vai dizer assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Porque antes havia um padrão de amor. E esse padrão de amor eu amo fulano e como eu me amo, eu não faço mal a ele. Porque eu não faria mal pra mim, eu não desejo mal pra mim. Então eu também não tenho que desejar mal pro meu irmão, eu não tenho que fazer mal pro meu irmão, eu não tenho que mentir pro meu irmão. Esse é o padrão de amor e está correto. Só que Jesus ele estabelece um padrão de amor superior a esse que o homem conhecia. Por que superior? Porque o amor de Jesus Cristo é sacrificial. É um amor que não pensa em si e depois no próximo. É um amor que pensa antes no próximo, depois em si mesmo. O amor de Jesus Cristo é um amor sacrificial. É um amor que pensa em si próprio em último lugar. O amor de Jesus Cristo é o amor que hoje nós entendemos como o amor que nós devemos seguir. Então, se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, isso vai se refletir na vida do nosso semelhante. É impossível, irmãos. É impossível nós amarmos a Deus e não amarmos o nosso semelhante. Então, irmão Wagner, eu estava fazendo alguns estudos sobre esse primeiro versículo e na maioria das traduções, na maioria das vezes em que se fala de amor no Novo Testamento, usa-se a palavra ágape. Porém, aqui o autor aos Hebreus, quando ele escreve, ele usa a palavra Filadélfia, que é um amor fraternal, um amor familiar, um amor de irmão para com o irmão, um amor de família. Lembrando que aqueles que estão em Cristo são parte do mesmo corpo, são parte da mesma família. Vamos lá, versículo 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis maltratado. O contexto a gente já conhece aqui de cor e salteado. Os irmãos, eles estavam sofrendo perseguição. Por quê?
Porque eles cometeram algum crime? Porque eles violaram alguma lei? Não, porque eles confessaram a sua fé em Jesus Cristo. O simples fato deles professarem a fé em Cristo era motivo suficiente para eles serem perseguidos, era motivo suficiente para eles serem presos, para eles serem separados de seus familiares, de seus amigos, serem ameaçados pelo governo de morte. Esse era o motivo ao qual eles estavam sendo perseguidos, simplesmente por professar a fé em Jesus Cristo. Muitos estavam sendo expostos, envergonhados, muitos estavam sendo desprezados, muitos estavam sendo humilhados. E o autor aos Hebreus escreve essa carta para que eles lembrem que o sacrifício de Jesus Cristo é maior do que tudo e qualquer outra coisa que eles já viram antes e que já veio antes. Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Arão, o sacerdócio dele é superior ao sacerdócio de Arão, o sacrifício dele é superior aos sacrifícios que eram oferecidos na antiga aliança. Então, o propósito do autor aos Hebreus é mostrar que Jesus é superior, que Jesus é perfeito, que a sua obra é perfeita e é eficaz. Então, quando eles olham para isso, quando eles lembram disso, eles vão pensar, opa, peraí, e realmente eu não devo retroceder. Realmente eu não posso retroceder. E é interessante, Paz Vando, é interessante que agora o autor aos Hebreus ele começa a exortar os irmãos a respeito de como tratar os irmãos. Ele vai falar sobre moralidade sexual, ele vai falar sobre avareza, e num contexto aonde eles estavam sendo perseguidos. Num contexto onde talvez muitos esperavam que o autor aos Hebreus ia falar assim, não, coitadinho de vocês, fiquem calmos, tudo isso vai passar. Mas não, o fato de o autor aos Hebreus expor para eles que o sacrifício de Cristo é suficiente, ele não passa a mão na cabeça deles, no sentido de vocês são coitadinhos e espera que um dia tudo isso vai passar. Não, a exortação do autor aos Hebreus é sede firmes e fiéis, mesmo no meio da dificuldade. A exortação do autor aos Hebreus não usem a dificuldade, a perseguição, não use a afronta, não use tudo que está acontecendo contra vocês para dar lugar à carne, para dar lugar à vontade de vocês, à vontade da carne. Ele está dizendo assim, mesmo no meio de tudo isso, sede fiéis. Mesmo no meio de tanta perseguição, sede firmes. Irmãos, quantas vezes a gente está passando por tanta luta, por tanta dificuldade? Quem de nós não passou por tanta dificuldade, por tanta luta, que a gente olha, parece que a gente está numa situação e a gente espera que alguém venha estender a mão. A gente espera que alguém venha ajudar a gente. A gente espera que alguém fale, senta aqui, vamos conversar, chora no meu ombro. E é isso que a gente espera quando a gente está passando por dificuldade. É isso que a gente espera quando a gente está sendo perseguido. É isso que a gente espera quando as pessoas estão caluniando, estão apontando o dedo. A gente espera que no momento da dificuldade alguém estenda a mão pra gente. Só que o autor aos Hebreus, ele está dizendo assim, no momento da dificuldade, vocês vão continuar ajudando. No momento da dificuldade, é vocês que têm que fazer. No momento da dificuldade, vocês não vão dar lugar à ocasião à carne, como diz o apóstolo Paulo. No momento da dificuldade, no momento da perseguição, não fique esperando as pessoas fazerem alguma coisa, faça você mesmo. No momento em que as lutas vêm, no momento em que as coisas parecem que tá difícil de suportar, não é desculpa para você cruzar os braços e parar de fazer aquilo que você tem que fazer. Não é desculpa para você abandonar o teu chamado. Não é desculpa para você abandonar o teu ministério. Não é desculpa para você abandonar a fé. Não é desculpa. Ô, irmão Carlos, agora eu vou pedir para você só um pouquinho de respeito, tá bom? Tá na hora da ministração da palavra, eu sei que você não crê, eu sei que tudo bem,
Você tá aqui, a gente te respeita, ninguém nunca te tratou mal aqui. Eu só quero te pedir agora um pouquinho de respeito, tá bom? Por favor. Olha só, no versículo 2, não negligencieis a hospitalidade. Naquela época, naquela situação, era comum muitos missionários itinerantes. A Covid não te abalou em nada, parabéns. Muitos missionários itinerantes, muitas pessoas migrando de uma cidade para outra, de um lugar para outro. E quem eles podiam contar, as únicas pessoas que eles podiam contar eram os próprios cristãos. Eles não podiam contar com o governo, eles não podiam contar com os outros judeus, eles não podiam contar com os romanos, eles só podiam contar uns com os outros. Paz, Duda, seja bem-vindo. Eles só podiam contar uns com os outros. Então eles diziam assim, o autor aos Hebreus está dizendo assim, ó, não negligencies a hospitalidade. Por quê? Porque ele falou lá no versículo 1 que os leitores devem ser constantes no amor fraternal, no amor, aleluia, Filadélfia. Então, quando esse amor que é um amor de irmão para irmão, se você tem um irmão de sangue natural, carnal, e você sabe que ele está precisando de ajuda, você sabe que ele está em necessidade, você vai ajudar. É seu irmão. Como que você vai negligenciar o seu irmão que está necessitando de ajuda? E assim deve ser com aqueles que são os nossos irmãos em Cristo. O autor aos Hebreus está dizendo, não negligencies a hospitalidade, porque muitos não têm com quem contar, muitos não têm onde ficar. As hospedagens naquela época, se eles se hospedassem em alguma estalagem, muito provavelmente eles seriam presos, pois eles estavam sendo perseguidos. Então, o que os cristãos deveriam fazer? São os meus irmãos. Então eu vou abrir a porta da minha casa. Eu vou hospedar ele na minha casa. Eu vou ajudar. Mas qual que é a chave do portão? Não sei. Não sei. Tem um monte de chave aí. Leva tudo e seu pai acha lá. E agora? Traz aqui, deixa eu ver. Pera aí, gente, que o meu patrão tá na rua. Eu acho que é essa aqui, ó. Não sei. Leva todas. Essa daí não. Momento família, fecha a porta. Bom, vamos lá, vou continuar. Ele diz que muitos, sem saber, acolheram anjos. E provavelmente aqui ele está fazendo uma referência lá de Gênesis, capítulo 18 e capítulo 19, quando Abraão ele recebe a visita de 3 anjos e ele vai inclusive oferecer algo para os anjos. Ele não só hospeda como os alimenta. Mas aqui a Bíblia não deixa claro, ele mesmo não deixa claro, mas muito provavelmente ele está citando Gênesis capítulo 18 e capítulo 19. Muito provavelmente ele está citando também Ló. Ló também recebe anjos na sua casa. O que são anjos? Anjos são mensageiros. Anjos são aqueles que traziam mensagem dos céus para o homem. É claro que a gente sabe que hoje Deus nos fala por meio do seu Filho, mas ele está usando essa referência. Por quê? Porque aquele que traz uma mensagem, aquele que traz algo da parte de Deus, não deixa de ser um mensageiro de Deus. Então ele está dizendo assim, não negligencies a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. Versículo 3, lembrai-vos dos encarcerados. Por causa da perseguição, muitos estavam presos. Por causa da fé em Cristo, muitos estavam presos. Aí ele diz assim, ó, por que vocês têm que lembrar?
Qual era a razão deles lembrar? Eu vou lembrar, meu irmão tá preso, que eu vou fazer pelo meu irmão? Ele diz assim, ó, como se presos com eles. O que você gostaria que as pessoas fizessem por você se você tivesse preso? Se você fosse o encarcerado? O que você gostaria que as pessoas fizessem por você se injustamente você fosse preso? Eu queria ser liberto. Paz do Senhor, Batatais. Boa noite. Pai seu, boa noite. Paz do Senhor. Quase que eu deixei você na rua. Mas eu não posso. Tenho que praticar amor fraternal. Você viu que te liguei? Não. Era você que ligou? Eu não conheço esse número. Então, eu já liguei te testando. Vai, para de graça. Começa não, toda sexta-feira é isso. Vamos lá, gente. Paz, irmão Alino. Pai José Henrique. Quando você está na cadeia, Pedro Deus libertou da cadeia. Chorar com os que choram, 70 vezes 7. O sistema carcerário, naquela época, foco. Paz, Alino, todo mundo te deu a paz. Mentira, alguns te deram a paz. O sistema carcerário naquela época era um pouquinho diferente de hoje. Hoje, se alguém vai preso e um parente não ajuda, lá tem alimentação, tem almoço, tem café da manhã, tem almoço, tem janta, tem tudo. Porém, naquela época, quando alguém estava preso, principalmente os cristãos, ou alguém da família ajudava, ou ninguém ajudava. Ou alguém da família levava comida, ou ninguém dava. Ou eles morriam de fome. Ou o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou o primo, ou a irmã levava alimento, ou eles ficavam com fome. O autor aos Hebreus está dizendo assim, ó, eles são o irmão de vocês, em Cristo. Se vocês fazem parte de uma mesma família, é a família que ajuda a família. Se vocês fazem parte de um mesmo corpo e um irmão está preso, é vocês que fazem parte da família deles. É vocês que têm que levar alimento, é vocês que têm que ajudar, como se fosse vocês que estivessem no lugar deles. Boa noite, Antônio. Como se fosse vocês que estivessem preso. Ele continua dizendo, dos que sofrem maltratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoas, fosse maltratado. Ele está dizendo assim, ó, aqueles que sofrem maltratos, aqueles que são torturados, aqueles que são feridos e machucados na carne, vocês têm que olhar para eles, sentir como se fosse vocês. Como se fosse na carne de vocês, como se a dor fosse no corpo de vocês. Por quê? Porque de fato é. Paulo ele escreve lá na carta aos Coríntios, ele vai dizer assim que todos os membros do corpo é de igual modo. Igual modo, não existe um melhor, outro pior, não existe um que a gente precise mais, um que a gente precise mesmo. Todos são igualmente necessários. Ufa, chegando atrasado. Paz, força firme, Lilian. Todos são igualmente necessários. Portanto, se um membro está sofrendo, logo todo o corpo sente também. Ainda que seja o dedinho mindinho, ainda que seja o menor membro do corpo, mas se está enfermo, se está doente, todo o corpo sente também. É isso que ele está falando aqui, olha. Vocês têm que lembrar dos encarcerados como se vocês fossem presos, como se vocês estivessem presos. Vocês têm que lembrar dos que sofrem maus tratos como se com efeito fosse no corpo de vocês. Como se fosse vocês que estivessem sendo maltratados. Isso é amor fraternal, igreja.
Isso é amor de irmão. Isso é santificação. Isso é fazer parte da igreja de Cristo. Isso é congregar. Que lindo ouvir a palavra do Senhor. Estou... Não sou mais forte. Versículo 4. Está escrito assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. E eu fiquei me perguntando, por que o autor aos Hebreus, aparentemente, do nada, ele fala de impureza, ele fala impureza sexual e adultério. E aí eu tava meditando hoje, eu tava trabalhando e eu pensando, meu Deus, por quê? E eu comecei a entender. Lá no versículo 2, ele fala sobre a hospitalidade. Ele fala sobre receber as pessoas em casa, os irmãos em casa. Ele fala sobre ajudar os irmãos. E quando ele fala no versículo 4 sobre matrimônio, sobre impureza, sobre adultério, ele tá falando assim que esses irmãos que são hospedados, esses irmãos que nós temos ajudado e que têm recebido ajuda, nós temos que olhar para eles apenas como irmãos. Muitos casamentos, muitos casais estavam separados. Por quê? Porque um estava para um lado, outro estava para o outro. Um estava preso, o outro não estava. Então, de repente, enquanto o cônjuge está preso, eles não deviam dar ocasião à carne. Eles não deviam dar ocasião aos seus desejos. Então, o autor aos Hebreus está dizendo sobre a impureza e sobre o adultério aqui, nesse contexto, porque muitos casais estavam ficando separados. Muitos casamentos estavam sendo destruídos, não por causa deles mesmos, mas por causa da perseguição. E o autor está dizendo assim, ó, o leito de vocês tem que ser sem mancha, sem mácula. Mais uma vez, a perseguição, o homem tentar separar a igreja de Cristo não é desculpa para nós quebrarmos os mandamentos de Deus. O fato daqueles homens, daquelas mulheres, dos nossos irmãos em Cristo estarem sendo perseguidos não era desculpa para eles darem ocasião para a carne. De repente, alguém podia dizer assim, a minha esposa foi presa. Eu tô sozinho, já tem 3 meses, 5 meses, a minha esposa não tá aqui. É esse o contexto. É isso que ele está querendo dizer. É isso que ele diz sobre impureza e adultério. Não deis lugar à carne. Eu uso as palavras do apóstolo Paulo. Não deis lugar à carne. No versículo 5, ele fala, seja a vossa vida sem avareza. Ela tá presa, mas eu tô livre. Tipo isso. Exatamente. Tipo isso. E isso serve vice-versa também. Né? Foi só um exemplo que eu usei. Gratidão a todos. Versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Por que ele fala de avareza aqui também? Porque eles estavam perdendo tudo, irmãos. Tudo. Lá no capítulo 10, nós lemos... Capítulo 10, versículo 34, está escrito assim, ó. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. Eles estavam sendo roubados, estavam levando aquilo que era deles. Muitos estavam perdendo suas próprias casas, porque eles tinham que sair fugido. Ou eles fugiam, ou eles morriam, ou eles eram presos. Então, ele está dizendo aqui, olha, não amem o dinheiro.
Não deis lugar à carne. Irmãos, a gente viu que por várias vezes o autor aos Hebreus elogia eles. Ele elogia no capítulo 6, ele elogia no capítulo 10. Só que aqui no capítulo 13, ele não está dizendo que eles são avarentos. Ele não está dizendo que eles são impuros. Ele não está dizendo que eles são adúlteros. Ele está dizendo para eles continuarem, permanecerem, que eles sejam contínuos, constantes no amor fraternal. Ele está dizendo assim, olha, vocês já perderam muita coisa, continuem firmes. Vocês já suportaram muita coisa, continue firmes. Vocês já aguentaram muita coisa, não desista, continue firme. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo o dedo de Deus, o agir de Deus. Eu não vejo o dedo de Deus, eu vejo a mão toda de Deus. Porque quando a gente pensa que a gente não tem força, quando a gente pensa que a gente não vai aguentar, quando a gente pensa que não é suficiente aquilo que a gente está fazendo, Deus usa alguém para falar assim, ó, fica de pé, acorda. Olha para frente, olha para o alvo. Irmãos, quantas vezes Deus, por meio da sua palavra ou por intermédio de algumas pessoas, Deus usa alguém para falar assim, ó, levanta, acorda, ei, você tá pensando em parar? Por que você está pensando isso? Quantas vezes a gente é exortado e estimulado dessa forma? Isso é o agir de Deus, irmãos, para aqueles que são seus filhos. Deus, ele não vai ver um filho seu se perdendo, saindo do caminho, e ele vai deixar, irmãos. Nem que para isso ele tenha que dar um chacoalhão, nem que para isso ele tenha que disciplinar. Mas a disciplina de Deus, a correção de Deus é para a instrução, é para a educação. E estes irmãos que estavam sendo perseguidos, o autor aos Hebreus está dizendo assim, olha, sejam constantes, continue. Não pare, levanta a cabeça, olha para frente, olha para o alvo, olha para o sacrifício de Jesus, é maior, é melhor, é superior. Não deis lugar à carne, não deis vazão à carne, não sejam impuros, não sejam adúlteros e não sejam avarentos, não amem o dinheiro. Ah, mas alguém podia falar assim, mas eu não estou sendo impuro, eu não estou sendo avarento, mas ainda assim Deus exorta aqueles homens para continuarem assim. Quantas vezes a gente ouve uma palavra dessa, irmãos? Esse nível de exortação a respeito de impureza sexual, a respeito de avareza, e a gente fala assim, mas eu não sou avarento. Mas eu não cometo impureza sexual. Só que Deus usa a palavra dele para nos lembrar. Continue assim. Continue assim. Seja constante. Mas Aline, eu já sei. Mas a palavra de Deus, ela nos exorta dia após dia. Isso é fazer parte da santidade de Deus. Disciplina. Disciplina. Lembra que a gente está numa corrida? E nessa corrida tem alguém gritando assim, ó, continua correndo, não pare, vai, e você tá cansado. E alguém tá dizendo assim, ó, continue, não pare, vai nessa tua força, você vai conseguir, você vai chegar lá. É Deus nos disciplinando e dizendo, olha, você não comete impureza sexual? Muito bem, continue assim. É Deus dizendo assim, olha, você não ama mais o dinheiro do que a mim? Muito bem, continue assim, não pare. Não pare. E por que, irmãos? Além da disciplina de Deus, ser algo maravilhoso pra gente, pelo fato de nós, através da sua disciplina, fazermos parte da sua santidade. O autor diz no versículo 5, contentai-vos com as coisas que tendes. Ele não está dizendo que a gente não deve procurar um emprego melhor. Ele não está dizendo que a gente não deve trabalhar com amor, com êxito. Ele está dizendo que aquilo em que nós trabalhamos, em que nós estamos fazendo, que nós devemos nos dedicar. Ele não está dizendo que nós não devemos buscar algo melhor. Ele está dizendo que nós devemos nos dedicar, que nós devemos nos contentar.
eles estavam sendo perseguidos, irmãos. E o autor está dizendo, ó, se contentem com o que vocês têm. Por quê? Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Por que, Aline, que mesmo em meio a tanta dificuldade, mesmo em meio a tanta aflição, por que, Aline, que em meio a tanta perseguição, por que, Aline, as pessoas têm virado as costas para mim só porque eu digo que eu sou cristão, só porque eu confesso a minha fé, por que, Aline, as pessoas não me ajudam quando eu necessito de ajuda, só porque eu creio em Deus? Por que, Aline, eu tenho que permanecer constante e firme? Por que, eu não tenho que retroceder? Por que, eu não tenho que parar? Por que eu tenho que me contentar com isso? Porque ele, de maneira nenhuma, nunca, jamais vai te abandonar. Nunca, jamais vai te abandonar. Pode o mundo inteiro te virar as costas, mas ele nunca, jamais vai te abandonar. Aleluia. Versículo 6. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Irmãos, o que o homem pode fazer? O que o homem pode fazer? Tomar os bens? Prender? Torturar? Matar? O homem pode até conseguir fazer isso, pode até chegar a esse ponto, mas na tua alma ele não toca. Na tua alma ele não toca. E mais uma coisa, os únicos bens que eles podem tomar de você são os bens materiais, são os bens terrenos. Mas os bens espirituais, os bens celestiais, aquilo que Jesus já conquistou por mim e por você, ninguém, irmãos, absolutamente ninguém pode tirar das nossas mãos. Aleluia, aleluia. A gente compra um carro e de repente um desavisado rouba o carro. E você fica lá pagando anos uma prestação de algo que você nem está usufruindo. De repente você compra um celular caro, você trabalha um ano para pagar prestação por prestação. E você está numa esquina, alguém vem e toma. Num piscar de olho. Mas os bens espirituais, irmãos, que Jesus já conquistou para a sua igreja, ninguém pode tomar, irmãos. Ninguém. Jesus ele vai dizer assim, ó, não temei o homem, que pode matar a tua carne, mas não pode fazer nada contra a tua alma. Temei antes a Deus, que pode tanto matar a tua carne, quanto lançar a tua alma no inferno. O Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O que me poderá fazer o homem? Irmãos, eu fico imaginando, sabe? Os apóstolos, o apóstolo Paulo, Estevão, Tiago, os nossos irmãos da igreja primitiva, muitos
foram devorados por feras, muitos foram expostos em praça pública e viraram tochas humanas. Imagine a fé desses homens, irmãos. Imagine a alegria destes irmãos em saber que o homem podia até tirar a vida deles, mas eles sabiam para onde eles iam depois que passassem por aquilo. E isso ninguém toma, irmãos. Ninguém toma. O que me poderá fazer o homem? Glória a Deus. Queimados vivos. Eu quero, antes da gente falar dos nossos deveres espirituais, eu quero encerrar essa parte dos deveres sociais dizendo o que está escrito no versículo 5. Contentai-vos com as coisas que tendes. Contentai-vos com as coisas que tendes. Aline, o meu emprego não é o emprego que eu gostaria. Eu estudei tanto. E eu tô numa profissão totalmente da que eu queria. Eu não tô dizendo para você não buscar a profissão a qual você estudou, a qual você gostaria de estar. Mas não murmure. Não reclame. Tudo no tempo de Deus. Aline, o meu casamento não vai bem. A gente não se entende em casa, não tem conversa, não tá difícil, tô pensando até em desistir. Contentai-vos com o que você tem. De repente, hoje, o casamento não vai bem. Mas Deus, Ele é contigo. Quem sabe, daqui um ano, daqui um tempo, você vai estar dizendo assim, ainda bem que eu não desisti. Ainda bem que lá na carta aos Hebreus está escrito que nós temos que nos contentar com o que nós temos, porque Deus de maneira nenhuma nos deixará e nunca jamais nos abandonará. Mas Aline, nem emprego eu tenho. Aline, eu não consigo nem arrumar emprego. Irmãos, contentai-vos com o que vocês têm. Uma vez o meu sogro ele ficou desempregado. Ele ficou mais de 2 anos desempregado. Aí um dia ele veio aqui em casa e falou assim, Aline, eu preciso conversar com você. Ali fora na arinha, ele falou assim, tem coisas que a gente conversa com quem é carnal, natural, mas as coisas espirituais a gente conversa com pessoas espirituais. E ele começou a falar, né, o fato dele ser homem, tá desempregado, contou a história, a gente já sabe como que é, a gente imagina como que é. E ele falando e eu dando risada assim, né, eu sorrindo. Ele falou, o que foi? Eu falei assim pra ele, você não tá vendo? Ele falou, o quê? Eu falei, você não tá vendo o que Deus tá fazendo nesses 2 anos que você tá desempregado? Qual foi a vez que você precisou pedir um pacote de arroz para alguém? Aí ele falou, nenhuma. Eu falei, então, 2 anos desempregado, nunca faltou nada. Irmãos, nunca faltou nada. Deus todo mês preparava tudo, eles moravam aqui no quintal. Eu vi. Algumas vezes eu tive o prazer e o privilégio de ajudar. Mas 2 anos desempregado, ele desesperado. E eu falei assim, para de olhar um pouquinho com os olhos naturais e olhe com os olhos espirituais. Como Deus
tem cuidado da sua família? Como Deus tem cuidado da sua família? Aí ele falou, é verdade. Hoje ele está trabalhando para a glória de Deus. Ele começou a comprar uma casa para a glória de Deus. Tá tudo bem. Se contentem com o que vocês têm. Se contentem com o que vocês têm. Por quê? Porque eu tenho que me contentar com sofrer, com não ter nada? Não. Porque Deus, de maneira nenhuma, te deixará e nunca, jamais te abandonará. Bom, vamos lá. Vamos para os deveres espirituais hoje ou deixa para amanhã? A fé pela visão de vitórias em verdade dá certo. Crer na palavra de Jesus é sábio. Porque tem um provérbio de Salomão que ele diz assim, que ele ora a Deus e ele não pede nem muito, porque ele entende que se ele receber muito, ele vai pecar contra Deus pelo fato dele ter muito e esquecer de Deus. E ele pede que também não falte, porque se faltar, ele possa murmurar contra Deus. Então ele pede o suficiente. Deus sabe, irmãos, o que é melhor pra gente. O suficiente. Ele sabe o que é o melhor pra gente. Ele não faltará jamais. Daqui 9 minutos já é amanhã. Agindo eu, quem impedirá? Até os passarinhos Deus cuida, quanto mais nós. Porque Deus nos dará tudo o que está escrito. E aí, os deveres espirituais são longos deveres. Eu acho que os deveres espirituais é mais ainda do que os deveres sociais. O pouco com Deus é muito. Devemos orar para alinhar as vontades de Deus ao nosso coração. Isso mesmo, Alexandre. Isso mesmo. Verdade, gente. Cristão tem deveres espirituais? Tem. Eu vou ler o versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Irmãos, quem tá com a Bíblia aí? Como que tá aí? Tá guias também? Amém. Deus é bom o tempo todo. Nós que reclamamos muito. Verdade. Precisamos... Muito bom, palavra de Deus. Como que tá no versículo 7? É guias também? Pastores... Pastores. Lucilene, da Lucilene tá pastores. Você tá lendo qual? Hebreus, capítulo 13, versículo 7. A minha está igual à sua. Lembrai-vos dos vossos guias. Ali os maiores deveres espirituais. Ali os maiores são os deveres espirituais. Anda junto, Alexandre. Os deveres sociais e os deveres espirituais andam junto. Pastores também na da Simone. Os deveres sociais e os deveres espirituais andam junto, porque é aquilo que eu falei. Como que alguém diz amar a Deus que não vê e ama o próximo e não ama o próximo que vê? Então, tá ligado.
O relacionamento vertical e o relacionamento na horizontal. Tá tudo ligado. Da maneira que, na medida que eu me aproximo de Deus, o meu relacionamento com o meu próximo, ele melhora. Então tá, gente, algumas tá escrito, lembrando-vos de que vos... Opa, peraí. Dos que vos governaram, os quais vos falaram a palavra de Deus. Governaram. Bom, então vamos lá. Os vossos guias, pastores, que governaram, ou também líder, ou também dirigente. Quem são estes que o autor aos Hebreus está citando aqui? São os que lhes trouxeram a palavra anteriormente. Que palavra? A palavra de salvação. E viveram de acordo com ela. O autor aos Hebreus, ele já citou isso antes, nós já vimos isso aqui. Que pena que as Bíblias são traduzidas. É verdade. Eu não gostaria que tivesse tanta mudança assim de tradução. Mas, de qualquer forma, o sentido é o mesmo. Guia, pastores, governar, líder, dirigente, não vai mudar o sentido do versículo. Mas eu concordo. Por mim, fosse uma tradução só, era melhor. Onde eu parei? Lembrai-vos dos líderes. Ele diz aqui, 3 verbos, que são os nossos deveres em um único versículo. Lembrai-vos, considerando atentamente e imitai. Lembra aqueles guias, lembra aqueles líderes, lembra aqueles dirigentes que vos pregou a palavra da salvação? Lembra deles. Considerem o que eles pregaram, considerem o que eles ministraram e imitem. Imitem a fé que tiveram. Aleluia! Lembrem dos vossos líderes. Lembrem da mensagem a qual eles pregaram. E lembrem que eles viveram de acordo com o que eles pregaram. Irmão, o autor aos Hebreus, ele não está dizendo para imitar um falso profeta. Ele não está dizendo para imitar um falso mestre. Ele não está dizendo para imitar alguém que pregou, até chegou a pregar a palavra de salvação, mas não vivia de acordo com ela. Ele está dizendo para imitar, para lembrar dos guias, dos dirigentes, dos pastores que pregaram a palavra de salvação e tiveram a sua fé, a sua vida de acordo com aquilo que eles pregavam. Porque pregar, irmãos, qualquer um pode pregar. É claro que Deus dá o dom diferente para uns e para outros, mas falsos mestres e falsos profetas, eles não deixam de ser mestres e nem deixam de ser profetas. Embora sejam falsos, são mestres e são profetas. Você vai falar para mim que um falso mestre não sabe falar, não sabe ensinar, não sabe pregar? Sabe muito bem, porque é um mestre. É falso, mas não deixa de ser mestre. E Aline, como é que eu sei quando é que um falso mestre? De acordo com o seu testemunho, de acordo com os seus frutos. Nós devemos olhar os frutos, nós devemos olhar o testemunho. Quando nós olhamos para o testemunho, quando nós olhamos para o fruto, quando nós olhamos para a conduta, quando nós olhamos para a vida que estes homens levam, a gente sabe se a fé deles é baseada naquilo que eles pregam. Quando nós observamos isto, o autor aos Hebreus diz, imitai. O apóstolo Paulo, ele disse, sede os meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Por que o apóstolo Paulo disse isso? Qual a autoridade que ele tinha para dizer isso? Porque ele não só pregava o evangelho, irmãos. Ele não só pregava a palavra de salvação, ele também vivia. Ele também vivia. Ele tinha autoridade para dizer isso. Sede os meus imitadores. Por quê? Porque eu também sou de Cristo. Quando nós pregamos, a nossa conduta, ela tem que estar de acordo com aquilo que nós pregamos. Se nós ministramos a palavra de salvação, ela tem que estar de acordo com a palavra, a nossa conduta tem que estar de acordo com essa palavra. Aí a gente pode dizer, como disse o apóstolo Paulo, sede os meus imitadores, como também sou
de Cristo. Ele está dizendo, ó, lembrem dos vossos guias, lembrem dos vossos líderes, dos vossos dirigentes que pregaram, anunciaram a palavra de salvação. Considerem atentamente e imitem a fé que tiveram. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Isso aqui é maravilhoso. Oh, glória! Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Glória a Deus. Jesus Cristo Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Jesus Cristo, ele não mudou de conduta. Jesus Cristo, ele não teve um testemunho diferente no começo do seu ministério e um testemunho totalmente oposto no final do seu ministério. Jesus Cristo, ele foi o mesmo sempre. Ele foi ontem, hoje e ele é o mesmo para sempre. Ele não tem mudança de caráter, ele não tem variação, ele é imutável. Nós devemos ser como Cristo. O autor aos Hebreus fala isso aqui debaixo do versículo 7 para dizer que estes guias, estes líderes, eles imitaram a Cristo. A conduta deles foram reta, foi uma só. O testemunho deles foi o testemunho reto, um só. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Pois não? Tô admirando, rapaz, não posso? Tá bonito, hein, mano? Caramba. Sempre alimento da palavra. Para! Eu tô pregando a palavra. Você tá me tirando foco. Você é uma pregadora bonita. Não dá pra fugir da verdade. A cruz e a toalha. Vai. Hebreus capítulo 13. Versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Irmãos, isso serve pra gente hoje? Claro, óbvio que serve. Não deixei envolver por doutrinas várias e estranhas. Serve pra gente. A gente tem que vigiar, a gente tem que estar atento. Mas nesse contexto, do que o autor aos Hebreus está falando? A gente sabe do que ele está falando. A gente já viu diversas vezes. Que doutrinas várias e estranhas são essas? São os antigos ritos. São as antigas práticas da antiga aliança. Olha só, porquanto o que vale é estar o coração firmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto antes se preocupavam. Eles se preocupavam, irmãos, até a comida deles era restrita. A gente sabe muito bem disso, é só a gente ler Levítico. A comida deles era restrita, tinha uma dieta que eles tinham que seguir à risca. Era lei, era uma ordenança. E até mesmo o que ia na mesa dos judeus, eles tinham que tomar cuidado. O autor aos Hebreus está dizendo que nunca tiveram proveito os que com isso se preocupavam. Jesus disse, Daniel fez isso, verdade. Jesus disse lá em Marcos 7, não me recordo, mas é Marcos ou é Lucas 7? Eu sei que é 7. Jesus disse, quando ele vai comer com os seus discípulos, os discípulos começam já a se alimentar sem antes lavar a mão, os fariseus vão dizer aqui, ó, assim, ó, por que eles estão comendo sem antes lavar as mãos? Aí Jesus vai dizer, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. É justamente nesse contexto aonde ele vai dizer que é do coração do homem que procede os maus desígnios.
todo tipo de impureza sexual, todo tipo de avareza, todo tipo de maldade procede do coração do homem. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela. O próprio Jesus vai dizer que a boca fala o que está cheio o coração. Se o que contamina o homem não é o que entra, nós que vivemos a nova aliança entendemos que nós não nos preocupamos mais com essas doutrinas várias e estranhas, que não tinham proveito nenhum, irmãos. Mas, Aline, não foi Deus que deu essa lei, Deus não ordenou, foi Deus, mas por um determinado tempo. E esse tempo passou, acabou. Esse tempo teve fim, teve começo e teve fim. Versículo 10. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Olha só, olha o que o autor aos Hebreus... Oi, Ana. Olha o que ele está dizendo aqui. Isso aqui é muito forte, gente. Ele está dizendo assim, olha, os que ministram, os que fazem isso, não têm direito no sacrifício de Cristo. Sabe por quê? Porque os que continuam ministrando isso negam a eficácia do sacrifício de Cristo. Os que continuam com esses ritos, com essas doutrinas estranhas, negam a eficácia de Cristo. Negando a eficácia do sacrifício de Cristo, eles não podem fazer parte. Eles não fazem parte. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer. Há duas interpretações para esse altar. Paz Kleber, Jesus deu a rasteira nestes tempos passados. Temos duas interpretações para este altar. Tem a interpretação de que o próprio Cristo é o altar e tem a interpretação de que o nosso coração é o altar. Não, mas tipo assim, ó. E no meu ponto de vista, os dois estão corretos. No meu ponto de vista, os dois são aceitáveis. Jesus, Cristo é o nosso altar. E o nosso coração é altar. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que talvez muita gente vai brigar comigo. Mas os púlpitos nas igrejas, nas denominações, não são altares. O Alino chegou chegando, verdade. Não grita não. Ele põe fone, aí ele acha que ele tem que gritar. Já Paulo foi o fariseu que entregou a vida a Jesus. Gente, os púlpitos nas denominações não são altares. Algumas pessoas pensam, consagram aquilo, tratam aquele lugar como lugar sagrado. Mas sagrado, irmãos, somos nós. O nosso coração é o altar. Nosso coração. Mas ali tem púlpito na igreja? Tem púlpito. Eu já ouvi pessoas dizendo que para subir ali tem que estar com a vida certinha. Irmãos, quem é que está com a vida perfeita? Se fosse como era antigamente, que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, as pessoas ao pisarem no altar, naquele altar, no púlpito, seria fulminada na hora. O que você está dizendo, Aline? Então que não tem que... Não, o que eu estou dizendo é que púlpito não é altar. Púlpito não é um lugar sagrado. Lugar sagrado é você. Você é casa de Deus. Você é morada de Deus. Altar é o teu coração. Você tem que estar com uma vida de santidade não para subir em um púlpito. Você tem que estar com uma vida de santidade porque você faz parte do corpo de Cristo. Porque você é filho, porque você foi chamado. E independente se é para subir num púlpito ou não, você tem que estar com a vida consagrada a Deus. Eu tô pensando se eu vou, não. As pessoas acabam idolatrando
aquele lugar. As pessoas acabam idolatrando até mesmo as pessoas que sobem naquele lugar, como se elas fossem melhor, aqueles superior àqueles que não podem subir. Irmãos, isso não é verdade. Acaba marcando. Isso não é verdade. Quantas vezes? Ah, aqui você não pode subir. Por quê? Porque aqui é o altar do Senhor. O altar do Senhor é o meu e o teu coração. Se não te deixarem subir num púlpito, prega na rua. Se não te deixarem subir num púlpito, prega numa live. Se não te deixarem subir num púlpito, prega nas praças, nas esquinas, nos valados, nas vias, nas favelas. Se não te permitirem subir no púlpito, prega onde você quiser. Você tem liberdade para isso. Deus te deu liberdade para isso. O altar é o teu coração. A sua vida tem que ser consagrada ao Senhor. Se não permitirem que você suba em um púlpito, prega aonde você quiser. Só não deixe de pregar. Não estou dizendo que não é para você subir no púlpito. Suba, eu prego, gente. Amanhã eu vou pregar aqui onde eu congrego. E eu não sei nem o que eu vou pregar ainda. Eu vou pregar. Eu vou subir num púlpito para pregar. Mas eu entendo que aquele lugar não é sagrado. Que aquilo não é um altar. O altar sou eu. É o meu coração. Aline, com base em que você está dizendo isso? Vamos para a Bíblia? Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 8 ao 10. A mesma carta. Eu sei, vai pregar a nova aliança. Nossa. Eu tô querendo pregar Hebreus, mas toda vez que eu vou pregar agora, eu só prego Hebreus lá. Vamos lá, capítulo 8, versículo 8 do capítulo 3. Não endureçais o vosso coração. Não endureçais o quê? O vosso coração, como foi na provação do dia da tentação no deserto. Só o versículo 8. Agora vamos para o capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Na onde que Deus põe as leis dele? No coração. Hebreus, no mesmo capítulo, Hebreus capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração. Capítulo 12, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Ou seja, esse altar, ele acontece, ele vem do nosso coração, é formado pelo nosso louvor. Mas essa passagem não seria para o povo de Israel. Não. Toda aqui, o que eu li em 10, eu sei que você está falando das leis. Não. Aqui no capítulo 10, ele cita a passagem do profeta Jeremias, capítulo 31, força firme. As leis, essas leis aqui são as leis do próprio Deus. O amor que ele as imprimiria no coração. Está profetizado lá em Jeremias, capítulo 31, e o autor aos Hebreus usa aqui também. Não sei se foi no capítulo 8 ou no capítulo 10 que eu li que você lembrou disso. Essa doutrina está em Hebreus. Eu não sei o que eu vou pregar amanhã, gente. Eu não sei ainda. Estou pedindo direção para Deus. Eu fui lá no Atacadão ajudar o Vamos lá.
Apesar que hoje Saí, somos caminhão, novo Israel. 3 horas, Sim, 3. somos a Eu Israel fui até 5 espiritual. horas. Isso mesmo. 5 horas eu fui lá na casa do pai, lá na praça, lá pra terminar a mudança. Terminando a mudança. E agora? Onde eu parei? Aham, mudou. Aí a gente foi jogar uns bagulho fora. Aí terminamos, era 7. Oh! Ele vai brigar comigo. Mudou. Sim, o púlpito é importante, mas a nossa vida é muito mais importante que o próprio. Sim, o púlpito é muito importante. O que eu quero deixar claro aqui é só que aquele lugar não é sagrado. Só isso, tá bom? Isso é doutrina vária e estranha. Várias doutrinas estranhas. Aí, vamos lá. Vamos lá, gente. agora? Tem que terminar. Meu pai, olha a hora. Onde eu parei? Mudou. Mudou lá pro Pois aqueles animais cujo sangue era trazido para dentro do Santo dos Santos Cada pelo maior sumo isso. sacerdote com oblação pelo pecado. Aí beleza. Para, gente. Também. Aí beleza, voltei Tem pra o casa corpo às 6 queimado horas, fora 6h30, do quase. acampamento. Quase 7 horas. Por Continuei isso gravando foi até que umas 8h20. também Depois eu Jesus, fui jogar bola. para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Não, certo. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Gente, isso aqui é muito lindo. Eu vou reduzir. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém, Lucas? Fora do arraiar. Não importa o que vai pregar se a intenção for boa. Por enquanto aqui pra mim não escuta ninguém. Zoinho fechando. Gente, eu vou resumir aqui. O autor aos Hebreus, ele vai falar a respeito de Jesus. Jesus, ele foi o próprio sacrifício. Ele foi a própria oferta. E o altar foi o Calvário. As ofertas eram oferecidas no templo. Mas Jesus, ele foi rejeitado no templo. Ele não foi aceito no templo. Ele foi expulso do templo. Então, o sacrifício que foi oferecido por Cristo não foi oferecido no templo. Ele teve que sair. Ele teve que sair da cidade. Ele se ofereceu como sacrifício fora. Porta afora, como diz o autor aos Hebreus. E assim como Cristo saiu desses ritos, assim como Cristo saiu dessas várias doutrinas estranhas, nós temos que ir após Ele. Lembre-se, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia, negue-se a si mesmo e siga-me. Aquele que quer vir após mim. Jesus saiu do arraial. Jesus saiu dessas doutrinas estranhas. Pra gente hoje é estranho. Por quê? Porque Jesus saiu. O sacrifício foi entregue porta fora. A oferta foi entregue porta afora. Nós saiamos após ele. Nós saiamos do arraial. Nós não estamos presos mais a uma religião de ordenança. Não estamos presos mais a uma religião de rituais, meros rituais. Saiamos após ele. A maior prova de que nós não estamos mais nesse antigo pacto é que o próprio sacrifício que ele ofereceu foi oferecido porta fora. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Irmãos, lembra que nós lemos no capítulo 12, nós fazemos parte de uma Jerusalém espiritual.
Nós fazemos parte desse reino inabalável. Então, o que o autor aos Hebreus está dizendo, não se preocupe com essas coisas. Vai passar. Nós buscamos, na verdade, não o que passou e nem o que é agora, mas o que há de vir. Versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus. Aleluia. Sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício na nova aliança são os frutos dos lábios dos que confessam o seu nome. Que aqui no versículo 28 do capítulo 12, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Só que fruto de louvor não é só tudo aquilo que sai dos nossos lábios. Fruto do nosso louvor a Deus é o que está escrito no versículo 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Irmãos, louvor a Deus não é só pegar um hino que fala sobre Deus e pronto. Louvor a Deus é muito além disso. Aline, então não posso cantar um hino a Deus? Pode, deve. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Pode e deve. Mas o que eu estou dizendo é que não é só isso. Louvor a Deus é muito mais, é muito além. Louvor a Deus é todo fruto que sai do coração daquele que confessa com os seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Louvor a Deus é sacrifício e frutos de todos aqueles que confessam o seu nome. E também daqueles que praticam o bem. Daqueles que praticam o bem e mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Deus se agrada, irmãos. Deus se agrada quando nós ajudamos o nosso semelhante. Os discípulos disseram assim, mas mestre, quando é que teve fome e nós te alimentamos? Quando é que teve preso e nós te visitamos? Quando é que teve frio e nós te vestimos? E Jesus disse assim, quando vocês fizerem por um destes pequeninos, vocês estão, na verdade, fazendo a mim. Aleluia! Quando nós ajudamos um irmão na fé, quando nós ajudamos, quando nós amamos, quando nós constantemente amamos o nosso próximo, o nosso semelhante, Deus recebe isso como uma oferta, como um sacrifício, como louvor a Ele. Deixa eu falar uma coisa para vocês, louvar a Deus não é só cantar um hino, louvar a Deus é também estender a mão para aquele que precisa de ajuda. Louvar a Deus é também ajudar aquele que está preso, aquele que está necessitado, aquele que está passando fome, aquele que está passando frio. Ajudar a Deus é ajudar o próximo. Aleluia. Aleluia. Ajudar o próximo é louvar a Deus. Aleluia. Aleluia. Ajudar o próximo é louvar a Deus. O último versículo para a gente encerrar, gente. A gente hoje extrapolou. Louvar a Deus é dar frutos. Uau! Muito bem, muito bem. Obedecei aos vossos guias.
e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isso não vos aproveita a vós outros. Quem quer ajuda, tô pronta. Sou muito grato porque muitos são comigo. Gente, para encerrar aqui, ele tinha falado no versículo 7 sobre os guias, sobre os líderes, sobre os dirigentes, sobre aqueles que governam. Aqui no só que ele fala aqui daqueles que passaram. No versículo 7, ele fala dos que passaram, considerando atentamente o fim da vida. No versículo 17, ele fala dos atuais. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles. Obedecei os vossos líderes. Obedecei os vossos dirigentes, pois eles velam por vossa alma. Você não tem que, todas as noites, live a partir das 22 horas. Você não tem que ser submisso a alguém que é contrário à palavra de Deus. Você não tem que ser submisso a um líder, a um dirigente que ele nem sequer te instrui dentro da palavra de Deus. Você não tem que obedecer a alguém que essa pessoa não está debaixo da submissão da palavra de Deus. Eu falei certo? Mas um líder, um dirigente que é submisso à palavra, você deve obedecê-lo também. Por quê? Porque ele vela pela vossa alma. Irmãos, uma pessoa que se dispõe a ensinar a palavra, a verdadeira palavra, alguém que se dispõe a ensinar o verdadeiro evangelho, é porque tem amor por alma. Alguém que se dispõe a te instruir, a te ensinar como andar nos caminhos do Senhor, à luz da palavra, é alguém que ama a tua alma, irmãos. Alguém que segura nas tuas mãos, alguém que dedica a sua vida, alguém que se dedica, ainda que por um determinado tempo da sua vida, para te ensinar o verdadeiro evangelho, é alguém que ama a tua alma. Eu acredito que uma das maiores expressões de amor é alguém que te mostra a verdade. Alguém que te instrui na palavra da salvação. O autor aos Hebreus está dizendo: obedecei os vossos guias, os vossos dirigentes, e sede submissos para com ele, porque eles velam pela vossa alma. Como quem deve prestar contas. E quem faz isso, irmãos, faz sabendo que um dia há de prestar contas. Quem cuida, quem ajuda, quem instrui, quem lidera, quem dirige, quem é pastor, faz tudo isso sabendo que um dia há de prestar conta, para que façam isso com alegria e não gemendo. Então façam isso, obedeçam com alegria. Sim, verdade, verdade. Obedeçam com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Amém? Amém. Se ensinar errado... Opa! Luz que iluminarás da palavra de Jesus. Se ensinar errado, tá na unha de Deus, os pastores. Isso mesmo, tá mesmo. Viu aí como eu te amo em Cristo? Só verdade. Obrigada, Fábio. Ufa, gente. Só mais um, eu acho que a gente acaba essa carta. 51K. Eu congrego na Assembleia de Deus. Vou pregar isso amanhã. Não, vou não. Isso é muito difícil. Isso aqui é... Tem que começar devagar. Não sei o que eu vou pregar. Unha de Deus.
Não sei o que eu vou fazer amanhã. Ó, chega aí. Isso não é uma carta, não. Vocês acreditam que esse autor tem a ousadia de dizer que ele não escreveu muita coisa, não? Ele devia ter muita coisa a mais para falar mesmo, porque olha, se tudo isso que ele falou já é uma benção nas nossas vidas. Imagina se ele falasse tudo. Muito ousado. Aline, não é nessa passagem que diz que vocês não terão mais pastores? Que fala que Jesus é pastor? Acho que é nessa sim. Cadê? Peraí que eu tô procurando. Só placa. Aqui, ó, no versículo 22, tá escrito assim, ó: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Ele escreveu resumidamente. Não, tô com 4. Foi modesto. Você tá com alguma arma ou não? Porque se for aí ficou complicando. Amanhã a gente vai falar sobre isso, tá bom? Quer ir com o meu loadout? Amanhã a gente fala sobre isso, se Deus permitir. Tava inspirado mesmo. Ai, cansei. Ó, cara, minuto de café. Alguém quer vir orar? Pra encerrar? Amanhã, hoje à noite. É que amanhã, só é amanhã pra mim depois que eu dormir. Enquanto eu não dormir, se eu for dormir 5 horas da manhã, ainda vai ser amanhã. Mas tudo bem, é sábado à noite. Sábado à noite, tá bom? Falar um pouco de Filipenses. A gente já estudou Filipenses. Netinho a gente estudou Filipenses. Tem esse capítulo lá no YouTube. Porque todos que têm pai que vem, gente, alguém vem orar para encerrar? Tô cansada. Ótimo, minha primeira vez aqui. Netinho, é porque é assim, eu já tô encerrando, tá bom? A gente costuma terminar aqui por volta da meia-noite. A gente já ultrapassou o horário hoje. Mas a gente tem a gente estudou a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus não, a carta a Filipenses, tá lá no YouTube. Oh, glória. Lá no culto ver você pregar. Não tem vergonha. Aleluia. A paz a todos. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar, vamos entrar na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso e eterno Deus, santo e poderoso é o teu nome, Senhor. Eu venho entrar na tua santa e poderosa presença, meu Rei da glória, te pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados, tudo aquilo que não vem de ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, continua, Senhor, nos lavando, nos purificando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim eu venho te agradecer, Senhor da glória, por este momento, Pai, que passamos, Senhor, ouvindo, Senhor, da tua palavra, aprendendo, Senhor, cada vez mais, Pai.
Senhor, que nós possamos, Senhor, continuar, Senhor, colocando nos nossos corações, Pai, essa semente plantada, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos aprender cada dia para frutificar, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ter entendimento e conhecimento a cada dia mais na Tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoa a Tua filha, Senhor, irmã Aline, Pai, Senhor, com este propósito, Senhor, de ensinar Teus filhos, Pai, a cada dia, Senhor, abençoa a sua vida, sua família, seu lar, seu ministério, Senhor, em nome do Senhor Jesus, toma ele em tuas mãos, Pai. Santo e poderoso é o teu nome, assim abençoa cada, Senhor, filho teu que está, Senhor, nesta rolagem, Pai. Visita os lares neste momento, Pai. Vai passando o teu bálsamo sarador, Senhor da glória. Senhor, se encontra alguém enfermo, passa a tua mão, Senhor, como médico dos médicos que tu és, Senhor da glória. Em nome do Senhor Jesus, se tiver alguma causa para resolver, assim como advogado fiéis que és, Senhor, resolve conforme o teu querer, conforme a tua vontade, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ser com cada um, Pai, ser com cada lar, Senhor, nos dá uma noite, Senhor, na tua santa paz, Senhor da glória. Um sono reparador, Pai, que nós possamos, Senhor, sentir, Senhor. Senhor da glória, o teu amor, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus, Pai, continua conosco, nos dá uma madrugada abençoada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa cada um dos teus filhos, eu te peço e te agradeço por tudo que foi feito aqui, Senhor. Leva uma bênção especial a cada lar, a cada família. Em nome do Senhor Jesus, nos guarda, nos protege, nos livra, repreende, Senhor, todo o mal em cada vida, Pai. Santo é o teu nome, que assim seja para todo sempre. Eu te agradeço. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Graça. De nada. Aleluia. Deus abençoe. Aleluia. Amém. Deus abençoe também. Glória a Deus. Vou descer. Aleluia. Amém, gente? Vamos. Boa noite de descanso. Sábado, tá bom? 10 horas da noite. Se Deus permitir, nós estaremos aqui. Obrigada por tudo. Você não orou por mim. Ela orou por todos, gente. Obrigada a todos. Deus abençoe. Fui. Obrigada, Alisson. Obrigada a todos vocês, gente. Até amanhã.